Fala, geradores, bom dia, tudo bem com vocês? Mais um dia abençoado, que seja um sábado iluminado, que Deus possa abençoar esse dia para você, do início ao fim, que seja maravilhoso, que seja espetacular. Eu abençoo em nome de Jesus. Você que ainda não faz parte do projeto, você é o meu convidado especial, venha fazer parte, venha crescer junto com a gente, venha entrar nessa energia de crescimento juntos. Nós, com o mesmo empenho, vamos gerar frutos, gerar resultados através da fé e através dos resultados, tá bem? Então, venha com a gente, aproveita essa oportunidade, vamos nos desenvolver, vamos crescer, vamos buscar o melhor para nossas vidas, tá bom? Que Deus te abençoe. Geradores, ontem eu falei que realmente não adianta você ir para a igreja simplesmente por ir, tá? Você precisa ir, na verdade, cultivar um relacionamento aprimorado com o dono da casa. Você precisa cultivar a alegria do Espírito Santo dentro de você, que essa alegria esteja de um modo fervoroso o tempo inteiro, tá? E não pode deixar nada contaminar isso, porque é, é, quando você começa a se esfriar na fé, quando você começa se permitir pequenos pecados, pequenos deslizes, pequenas falhas, isso vai interferindo na fluidez da tua fé, do teu relacionamento com Deus, e isso vai adoecendo a tua relação com Deus. Então, você permanece na igreja, só que com um relacionamento apagado, morno. Então, não adianta. Você precisa realmente buscar esse fervor, buscar esse contato mais íntimo com o dono da casa, que é Jesus Cristo, que é Deus, tá bom? Eu queria te convidar a fazer uma reflexão em relação à fé, em relação ao mundo espiritual. É o seguinte, eu sempre comparo, né, quem me conhece sabe que eu sempre comparo a fé dentro dessa analogia. Eu te peço o seguinte, imagina que você vá para uma academia, tá? Aí no primeiro dia você quer pegar uma barra de 200 quilos e colocar, aliás, um peso de 200 quilos e levantar, né? Imagina que você quer levantar aquele peso, tá? A não ser que você é um caso especial, mas se você for uma pessoa comum, você vai sentir muita dificuldade e às vezes você não vai conseguir fazer isso no primeiro momento. Por quê? Porque o teu músculo, o teu corpo, ele não está preparado para aquilo. Você precisa primeiro fazer o quê? Condicioná-lo àquela força, àquela resistência. Então, você, dia após dia, você precisa ir para a academia, começar com peso pequeno e ir todos os dias praticar, né? Exercer a ação da prática, né? E praticar, ir pegando peso, um peso mais leve hoje, outro peso um pouco maior amanhã, e todo dia condicionando o teu corpo àquilo. Vai chegar um dia que o teu corpo vai estar preparado, vai estar condicionado, vai estar apto, né, a pegar aquela barra aquele peso de 200 quilos com até certa facilidade, né? Então assim é a fé. Então assim é a fé. A fé, na verdade, ela precisa ser colocada em exercício todo dia. E quando a gente fala exercício, você precisa realmente praticar o que está escrito, praticar a direção que é colocada diante do altar do Senhor, a direção que o pastor, o padre passa, ela precisa ser exercida no dia a dia. Você precisa praticar. Essa prática diária é o que vai condicionar a tua fé a se tornar uma fé resistente, uma fé forte, uma fé apta a mover montanhas, apta a mover situações das quais antigamente, sem nenhum preparo, você não conseguiria. Então nós precisamos realmente praticar a nossa fé, exercer, né? Essa semana, nós recebemos uma direção, o pessoal do grupo dos geradores sabe, nós recebemos uma direção seguinte, nós copiarmos a próprio punho, né? Deuteronômio 28, os primeiros 14 versículos desse capítulo de Deuteronômio 28, né? Colocar numa folha, pegar essa folha à parte, né? Destacá-la e dobrar e andar com essa folha. E quando você fizer sua oração matinal, você
Depois que fizer essa oração, você recita aquela folha todos os dias, né? Isso vai condicionar a tua mente aquela palavra, aquilo vai condicionar, né, a tua mente a receber o que está escrito ali. Então, é um exercício. Isso é um exercício. Aquilo que você faz, você precisa fazer. Isso é um exercício. Isso é um exercício, tá? Então, você precisa realmente exercitar a tua fé. Oração é um ótimo exercício todos os dias para que tua fé ela realmente passe a ser condicionada, ela passe a ter a resistência necessária para mover montanhas maiores e maiores a cada dia. Tudo bem? Ficou clara essa questão? Tem uma palavra que diz o seguinte, muito conhecida, que diz o seguinte: a fé vem do ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E muita gente acha que eu simplesmente sentar aqui e ouvir o que o Romerito está falando, ouvir, né, na igreja o que o pastor, o que o padre está falando, é o necessário. Não. Quando se fala ouvir e o ouvir da palavra de Deus, está dizendo ouvir no sentido de obediência, no sentido de obedecer. Não é simplesmente ouvir. Tá? Não é simplesmente ouvir por ouvir, é no sentido ouvir. Uma mãe que dá sempre conselho a um filho: filho, não faça isso, e o filho continua fazendo. Esse filho, ele ouve a voz da mãe? Não, ele não ouve, ele escuta porque tem ouvidos para isso, só que no que tange a palavra obediência, ele não faz. Então, na verdade, ele não ouve. E essa palavra, muitas vezes a gente confunde. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Acha que simplesmente se colocar numa posição de escutar a palavra de Deus é o suficiente. Tua fé vai ser... Não, tua fé não vai ser aprimorada, ela não vai ser exercitada no ouvir. Então, se ela não é exercitada, ela não cresce. A fé é exercitada na prática, na obediência. Você ouvir e obedecer. Eu quero ler uma palavra rápida, em que está escrito ali em Mateus 21, 28, para você entender todo esse contexto. Tudo bem? É muito rápido. Mateus 21, versículo 28. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Presta atenção. Mas, o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Disse. Ele, porém, respondeu e disse: Não quero. Depois, arrependendo-se, foi. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Aí o filho: não quero. Mas depois se arrependeu e foi trabalhar. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Aí o segundo falou: Não, eu vou, Senhor. Eu vou, meu pai. Só que não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? A pergunta. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe: O primeiro, aquele que disse que não ia e depois se arrependeu e foi. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Agora presta atenção nesse último. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Publicanos era o cobrador de imposto naquela época. Era tido como uma pessoa corrupta, sempre pegava algo a mais, enfim, não era visto com bons olhos. Meretrizes era a mulher que vendia o seu corpo em troca do dinheiro, então se prostituía. E aqui Jesus está falando, em verdade, os publicanos e as meretrizes entram no reino de Deus. Quem de nós não já vimos situações de pessoas que acabam de entrar, viviam uma vida completamente errada, acabam de entrar na igreja e são imediatamente abençoadas. Você está lá não sei quanto tempo e não recebeu uma bênção tal, e aquela pessoa chega e já recebe. Por quê? Porque é isso, aquela pessoa chega com o coração aberto a obedecer, chega
com a situação e dizer, eu não vou lá brincar, eu vou lá obedecer, o que for dito eu vou fazer, e ela chega com essa força e faz. Então já passa diante de você, passa diante de mim, por quê? Porque é justamente isso aqui, a fé, ela está ligada à obediência. Se você está aí na igreja e você não ouve a palavra de Deus, quer dizer, você não obedece, não está adiantando de nada. Então a gente precisa estar atentos a esse detalhe, porque faz toda a diferença. Não adianta você, eu vou e depois não ir. Eu faço e depois não fazer. Você precisa fazer, porque as pessoas, quando elas estão numa vida errada e quando elas resolvem, não, eu preciso largar disso tudo, e que Deus toca no coração dela, elas vão com tudo, com toda a sua energia, ela fala, meu Deus, que Deus é esse que, apesar de eu ser quem eu sou, me perdoou. Então ela vai com o coração por inteiro, ela se entrega por inteiro e já recebem. Quer dizer, elas passam diante de nós no reino de Deus, elas já recebem aquela bênção espetacular logo ali nos primeiros dias. Então você vê que tudo está relacionado, na verdade, à obediência, né? Então a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, a fé vem pelo obedecer da palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente confunde, a gente interpreta Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, de modo errado. De modo errado. Você lê de forma literal, quando não é, o entendimento não é esse. Está falando do ouvir no sentido de obedecer. Então a fé vem da prática. Você precisa exercitar a tua fé, colocar em exercício, fazer a direção que é passada para você. Olha, você precisa fazer isso, você precisa ir lá e fazer, né? Essa semana teve a direção que nós falamos aqui, que o grupo de geradores recebeu, de copiar próprio punho, Deuteronômio 28, dos primeiros, os 14 primeiros versículos desse capítulo. Quem obedecer vai receber conforme a direção, conforme aquilo que foi proposto. E recitar, né? E recitar depois da sua oração matinal, você ir lá e recitar aquilo ali. Você vai se condicionar, vai condicionar o teu cérebro, vai condicionar o teu subconsciente, a tua mente, o teu coração, aquela palavra. Então você precisa fazer o quê? Exercitar, fazer. O fazer é o exercício da tua fé. A tua fé vai criar corpo, volume, músculo, para, enfim, mover a montanha que precisa ser movida na tua vida. Então você está passando por uma situação de dificuldade, a situação parece ser grande demais para você resolver, então exercite a tua fé, se prepare para aquilo, né? O 200 quilos está grande demais para você hoje, mas se prepare para aquilo, condicione a tua fé dia após dia, exercite dia após dia, para a tua fé criar corpo, músculo, para que aquele 200 quilos passe a ser leve. Então essa situação que você está enfrentando, que parece que é pesada demais, amanhã vai estar leve para você, porque você condicionou a tua fé àquilo, você exercitou a tua fé para fazer aquilo. Então você vai fazer e vai fazer com facilidade, não só para você, mas para ajudar os outros. Então nós precisamos exercitar a nossa fé, nós precisamos colocar a nossa fé em exercício diário. Em exercício diário. Tá bom, geradores? Que Deus abençoe a todos, que esse seja um sábado de excelência. Senhor Deus, nós entramos em oração nesse momento, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, abra o entendimento dessa pessoa para o que foi revelado através da Tua palavra, para que essa pessoa entenda a essência do que foi dito aqui hoje. Deus, porque o entendimento dessa essência vai poder reduzir, condicioná-lo e reduzir a buscar de modo correto, a exercitar diariamente a sua fé para que sua fé se torne apta, se torne resistente, se torne uma fé, reduzir, forte para mover as montanhas, para mover as situações que ela precisa mover de diante de si. Deus abençoe essa pessoa grandiosamente, abençoe esse dia, Senhor. Que seja um dia abençoado, que seja um dia iluminado,
que seja um dia espetacular, que seja um dia maravilhoso. Nós abençoamos esse dia em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Consagramos essa água, que essa água seja reduzida nesse momento, entregue pelo Senhor em nossas mãos, que essa água seja uma água vinda das tuas mãos para as nossas mãos, para que seja conforme a tua palavra que diz, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque a água que eu der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Nós consagramos que seja um santo remédio. Deus, fortaleça a nossa fé, Senhor. Nos dê condições de exercitar a nossa fé dia após dia, que essa pessoa entenda que todos os dias, sem falhar, ela precisa ir para a academia da fé e exercitar para que a fé dela crie corpo, crie músculo, capaz de mover as montanhas, mover as situações que estão diante dela. Faça essa mãe entender isso, faça esse pai entender isso, faça essa esposa entender isso, faça esse marido entender isso, faça, Rei dos Reis, todos entenderem isso. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te agradeço. Obrigado, meu Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome. Amém. Bebamos da água. Valeu, geradores. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha entendido a essência dessa mensagem, que a partir de agora você mude a tua forma de pensar e vá para cima de um modo correto e faça a tua parte. Exercite a tua fé, torne ela forte e certamente todas as situações vão ter que se curvar diante de ti, vão ter que obedecer à voz da tua fé, tá bom? Deus te abençoe, valeu, abraço.